Esta placa perpetua o nome de uma das figuras mais marcantes e também mais intrigantes de toda a história de Macau. Era apenas o juiz de direito, mas entre 2 décadas tudo mandou na cidade e não só. Um caráter controverso, apontado como a figura moderna que introduziu a vacina na China, é apontado por outro lado também pelos historiadores como o traficante de ópio que tentou introduzir a droga no Brasil. Um ouvidor que no primeiro quartel do século XIX foi o verdadeiro senhor de Macau e o ministro plenipotenciário de Portugal para todo o Extremo Oriente. Era em Macau um pequeno vice-rei que chegou a causar ciúmes ao vice-rei da Índia. Este panegírico moldou para a história a figura do ouvidor Arriaga. Mais tarde, autores como Inácio de Andrade, ainda no século XIX, e Montalto de Jesus, ou o padre Manuel Teixeira, no século XX, cimentaram a sua figura. Finalmente, os nacionalismos dos 2 séculos, através da pena de diversos historiadores e propagandistas, acabaria por lhes bater quase por completo os defeitos e exaltar apenas eventuais virtudes, desfigurando-lhe por completo o retrato autêntico. Miguel de Arriaga Brum da Silveira nasceu na cidade açoriana da Horta, na Ilha do Faial, em 1776. Filho de uma família de magistrados influentes em Lisboa, licenciou-se em Direito em Coimbra, tendo iniciado a sua carreira como juiz do crime no Tribunal da Ribeira em Lisboa, com apenas 24 anos. Aos 26 anos, é investido no cargo de ouvidor de Macau, cidade onde chega em 1802. A sua proeminência política, social em Macau revela-se por si só no local que escolheu para viver. Esta imponente mansão, da qual já nada resta a não ser a fotografia. O palacete erguia-se aqui e diz bem da importância do seu morador. Situava-se na Rua Central, então uma das artérias mais importantes, se não a artéria mais importante da cidade. Era vizinho da Casa das 16 Colunas, que era a sede da Companhia Britânica das Índias Orientais. Do outro lado da encosta ficava o Palácio do Barão de São João de Porto Alegre, o homem mais rico da Ásia, que era o seu sogro. Um homem tão rico que trancava as portas do seu palácio com sacos cheios de ouro quando havia tempo de tufão. Ironicamente, ali, num estrato geográfico mais baixo, estava o Palácio do Governador. Enfim, em sua casa, o ouvidor Arriaga estava a 2 passos de toda a gente que contava em Macau. O ouvidor era um magistrado com funções muito mais vastas, superintendendo em todos os ramos da administração pública, no Leal Senado e até em certas áreas militares, para além de exercer as funções de juiz de direito. Arriaga chega a Macau num momento particularmente delicado, quando os ingleses ocupam a cidade a pretexto de a protegerem de uma eventual arremetida da França napoleónica a partir das Filipinas. A crise é solucionada com a tomada de posição da China, que intima as forças britânicas a abandonarem a colónia portuguesa. Uma vitória diplomática posteriormente atribuída ao ouvidor Arriaga. No entanto, o seu maior desempenho terá sido o papel que sobraçou em todo o processo político-militar de erradicação dos piratas nas costas da província de Guangdong, que levou à derrota do caudilho rebelde Campau Sai nas campanhas navais de 1809 e 1810. A par da sua atuação no campo político, Arriaga registrou também importante intervenção na área médico-social, com a introdução da vacina na China. A par disto, Miguel de Arriaga possuía fortes interesses comerciais próprios no tráfico do ópio, principal fonte de receita da economia de Macau de então. Esta faceta da sua biografia tem sido constantemente ignorada pela historiografia até há bem pouco tempo, embora se soubesse desde sempre das suas tentativas de introduzir o ópio no Brasil, utilizando Porto Santo como plataforma. Tendo isto em conta, quem era então esta intrigante figura, o vulto do século ou apenas um alto funcionário corrupto? O ouvidor Arriaga, pelo facto de continuar a ser uma figura
investigada, polémica, isso é próprio de grandes vultos. Só os grandes vultos são polémicos. E os grandes vultos que são polémicos e que dão polémica, acho que são aqueles que envolvem sombras. Portanto, há um lado luminoso do Ouvidor Arriaga, e há sombras que são próprias da luz, e quanto maiores a luz, maiores as sombras, e o Ouvidor Arriaga acho que é uma ilustração disso. Ele foi, sem dúvida nenhuma, apenas como ouvidor, não é? Ele não era, mas tinha um grande poder, é evidente, ele tinha assento no Senado com o governador, eram 3 figuras, agora não me lembro a outra, e aí é que ele terá desbordado um pouco, ou bastante, as funções que lhe cabiam como simples ouvidor. E uma delas foi os negócios que ele fazia. É uma atividade ilegal, porque ele legalmente não podia dedicar-se a fazer os negócios e, sobretudo, os negócios em que ele esteve envolvido. Não temos hoje provas ainda, mas essas provas viram um dia dos grandes negócios em que ele esteve envolvido, mas o que não há dúvida é disso. Ele, como político, não tem dúvida nenhuma em dizer que foi uma pessoa de exceção, não é? Como pessoa de exceção. E o poder real que ele adquiriu, não é? Não lhe estando reservado por via das funções legais do Estatuto de Macau, diz ainda mais do poder e da capacidade diplomática e de carisma pessoal que ele tinha, não só em relação à classe política, digamos, de Macau, mas em relação à classe política chinesa, que isso é bastante mais extraordinário, muito embora aí tenhamos que ver uma coisa, é que aí claramente não é a capacidade carismática nem a capacidade diplomática, não é. Se o sistema, que é aí que temos que ir, o sistema não fosse as implicações do Ouvidor Arriaga em comércios que davam peitas ou lucros comerciais à classe política de Cantão, o Ouvidor Arriaga não teria com certeza a capacidade de fazer os atos extraordinários que fez e que foram louvados, encomiados, não é? O Ouvidor Arriaga tudo mandou em Macau ao longo de mais de 2 décadas, mas o seu reinado chegaria ao fim com a Revolução Liberal de 1820. Proclamado o regime constitucional em Portugal, um golpe de Estado levado a cabo pelos militares da guarnição de Macau levaria à detenção dos principais representantes locais do absolutismo, nomeadamente o governador José Osório de Castro Cabral e Albuquerque e o ouvidor Miguel de Arriaga. Arriaga ficou detido na Fortaleza do Monte, mas com a cumplicidade de elementos da Guarda conseguiu escapar e refugiar-se em Cantão. Na capital cantonense, manteve acesa a luta contra o governo liberal, tendo sido quem apoiou a expedição militar vinda de Goa, que ocupou Macau, aboliu o liberalismo e repôs o antigo regime. Na sequência do contragolpe, Miguel de Arriaga regressou a Macau, reocupando o cargo de ouvidor com plenos poderes. Mas quem regressa já não é a mesma personalidade poderosa e prestigiada. As provas das atividades ilegais dele estarão, talvez quanto a mim, talvez no Brasil, porque foram lá que foram feitos os grandes negócios em volumes inacreditáveis, em que, por exemplo, ficou arruinado o Thomasville, que era a maior fortuna de Macau naquele tempo, mas não foi só. Ele também, é preciso ver isto, é que o sogro dele, no fim da vida, vira-se contra ele porque ficou arruinado também, que era o homem mais rico de Macau, depois do Thomasville, que ficaram todos, e ele próprio, o Ouvidor Arriaga. Houve ali qualquer coisa. E terá havido talvez até corrupção no Brasil. É uma pista que eu tenho. Agora, ele não ficou, estou-me a lembrar que há uma decisão do Leal Senado, logo a seguir à fase do exílio dele em Cantão, por causa da Revolução Liberal e as repercussões aqui em Macau, em que lhe é dada ela é reembolsada em 11 contos de reis, que era muito dinheiro, mas mesmo assim comparado com uma grande fortuna e com os milhares, não sei o quê. Portanto, é porque ele de facto não estava bem e viu-se no fim da vida dele em relação à família. Portanto, o Ouvidor Arriaga pode ter sido um corrupto e cometido ilegalidades, mas acho que não foi ladrão neste sentido. Não é? Ele também se meteu lá os capitais dele e foi de borda, quer dizer, foi à água também, não é? No entanto, minado já pela doença, acabaria por morrer no ano seguinte com apenas 47 anos de idade.
Na altura, o Leal Senado acabaria por lhe fazer o elogio fúnebre em carta endereçada ao vice-rei da Índia. Parece incrível, mas é facto visto em nossos dias, principalmente quando a corte estava no Rio de Janeiro, um ouvidor fazer a guerra e a paz, entabular negociações e fazer tratados comerciais, aliar-se com reis e príncipes, posto que asiáticos, criar um título, dar mercês e condecorações honoríficas, depor um governador e fazer outro, dar patentes militares, criar bispados e propor bispos. Chegou a causar ciúmes ao vice-rei da Índia, conde de Rio Pardo, e mais coisas faria se continuasse a viver, não lhe faltassem meios. Eis aqui o que foi a ouvidoria nas mãos do ouvidor Miguel de Arriaga Brume da Silveira, que durou 22 anos e acabou com a sua morte como se fosse um reinado.